Esse ano saiu o terceiro e último capítulo, pelo menos o último até agora, dessa franquia aqui que eu gosto bastante. Eu vi também que ele é um pouco controverso com quem já assistiu, então eu decidi elaborar um pouquinho mais o que eu acho sobre Maxine nesse vídeo daqui. Então, vem comigo. Para iniciar a conversa aqui, eu já afirmo que eu achei esse filme mediano pra bom, sabe? Acho que dos três já lançados, esse aqui é o filme mais fraco entre eles. Isso não quer dizer muita coisa não, isso não quer dizer que ele seja ruim, até porque os outros dois são muito bons mesmo. Alguns dos aspectos que transformavam aqueles dois outros filmes em muito bons e interessantes pra mim, não estão presentes nesse aqui, e isso não seria um problema gigantesco. Mas eu acho que sobra pouca coisa de boa para esse filme aqui. Um desses exemplos de coisas boas que eu falei nos outros dois e que aqui não está presente é a edição do Ty West. Eu acho que até em certos momentos desse filme aqui o filme deu uma truncada no ritmo e a gente consegue perceber isso muito bem ali na metade do filme, quando ele enrola um pouco mais para contar a sua história. A própria direção do Ty West também não parece estar tão inspirada quanto nos outros dois longas que a gente acompanhou. Mesmo que ele estivesse em casa quando a gente fala dos filmes B dos anos 80, que ele decidiu se inspirar para trazer para esse filme aqui. A única coisa que ainda assim se mantém e é inegável que é boa é a atuação da Mia Goth. Novamente ela carrega a trama e ainda alavanca a atuação das pessoas que estão atuando ou contracenando com ela. Outro que eu gostei demais nesse longa foi o detetive interpretado pelo Kevin Bacon. Eu tava quebrando a cabeça aqui para entender como o Kevin Bacon entraria nesse mundinho Ty West sem ser o Kevin Bacon que a gente viu e reviu várias outras vezes. Mas é que ele se encaixa muito bem com seu personagem e eu diria que é um personagem até surpreendente para mim. Só que, como eu acabei falando aqui de inspiração, eu acredito que esse filme tem assim inspirações, mas em momentos bem específicos. Um exemplo que eu trago aqui é quando ele brincou com o Psicose do Alfred Hitchcock. Legal, tal, tem uma referência e tal, mas e o que mais que você traz pra mim desse filme? Ele brincou com o clássico Dublê de Corpo do Brian De Palma, mas bacana, legal, e aí? O que você vai contar pra mim da história? Vai ficar só nisso mesmo? Pois é, mas eu ainda acho que a melhor qualidade desse filme aqui tá um pouco no seu texto, mas em si na estética dos anos 80. A estética oitentista pra mim é muito interessante, eu gosto pra caramba, pelo menos eu gosto, né? Eu gosto. Explorar aquela Los Angeles daquele tempo é algo interessante, sabe? Divertido pra mim. Principalmente explorar esse lado menos glamorizado que a Los Angeles tinha. Aqui o Ty West colocou pra jogo uma conversa sobre o tal pânico satânico que a gente vivia naqueles anos de 1980, principalmente lá nos Estados Unidos. A gente não, né? Os estadunidenses viviam isso lá na década de 80. Aqui sempre chega com um pouquinho de atraso, mas sempre chega. E aí que tá, pra muitos esse foi o erro do filme. Porque queriam ver mais sobre o serial killer e não sobre o tema que o filme traz nesse longa. Só que aí que eu te levanto um ponto, o filme é sobre o que queremos ver ou sobre o que o filme quer contar? Eu não tiro a razão de quem critica esse filme por conta desse ponto em específico não. Eu mesmo fiquei tentando entender qual que é a ligação do Night Stalker com a Maxine, pensando se o filme ia abandonar aquilo que ele propôs nos dois primeiros filmes, né? Felizmente, quando as revelações foram tomando forma, eu consegui entender que esse era o diretor apontando o dedo para o lado mais purista e moralista que os Estados Unidos tinham, utilizando do próprio serial killer para atacar quem fere a eles. É interessante essa parada de trazer o assassino e colocar a culpa no assassino pelo pânico satânico que estão sendo vivido naquela época e que a gente já acompanha desde o X, né, com a última cena do filme falando sobre isso, mas eu também acho que não foi tão bem trabalhado assim, até porque teve muita confusão sobre essa mensagem que ele quis passar no seu filme, então fica meio perdido ali essa história. A gente percebe que ainda dá pra contar um pouco mais desse universo, dá pra sentir que Ty West ainda tem um pouco mais pra gastar com Maxine, com Pearl ou com o próprio X, principalmente agora que a nossa protagonista Maxine, ela conseguiu alcançar o que ela estava atrás. A curiosidade se a Maxine Minx vai se tornar uma Pearl, mesmo alcançando o sucesso, isso me deixa muito animado para ver as consequências e sequências que esse filme vai ter. Até porque agora, principalmente depois de Maxine, a saga parece apontar para o lado onde ela está querendo ir um pouco mais. E principalmente
principalmente para onde a nossa protagonista pode ir. Se eu falei nos outros vídeos sobre essa franquia que o sonho americano era o principal vilão dessa nossa protagonista, da Maxine, então a partir de agora a gente vai ver o que as pessoas são capazes de fazer para tirar o sonho americano dela. E também, principalmente, como ela vai reagir se ela perder esse lugar que ela tem. Maxine é um filme divertidinho. É um filme bem mediano para bom. Dependendo da sua expectativa e paciência pro dia que você for ver esse filme, ele pode acabar se tornando um filme fraco e até mesmo chato. Eu gostei do filme, mas eu posso dizer que é muito pela atuação da Mia Goth e do Kevin Bacon. Mas principalmente eu gosto dessa parada do pânico satânico e como ela é trazida para a sociedade. Mas ainda além disso tudo, eu acho que eu gosto mais das possibilidades que esse filme abre para nossa protagonista. Então eu gosto muito do que vem antes e tô bem animado pro que vem depois, mas esse filme da Maxine não é tão bom assim. Tem história ali, tem história, e eu tô doidinho para ver como ela vai acabar. Esse foi o meu comentário sobre Maxine, o terceiro filme dessa franquia, né? Que eu tava um pouquinho ansioso pra ver, porque eu gostei pra caramba de X e eu achei Pearl muito bom. Como eu falei, ficou algumas pontas soltas ali do filme, mas eu acho que é pra trabalhar essa possibilidade de sequência, né? E como Hollywood tá demandando sequência a rodo, eu acho que logo a gente vai ter o anúncio de um quarto capítulo dessa franquia aqui. As minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, caso você queira me seguir, e caso você queira me seguir lá no Letterboxd também, tá aqui embaixo na descrição a minha arroba que você pode colocar lá no Letterboxd e me seguir. Normalmente sigo quase todo mundo de volta. Aqui embaixo também na descrição tem um link do Pitacos do Leleco, caso você queira ler uma crítica sobre séries, que ele escreve muito bem sobre séries, né? Eu gosto pra caramba nas análises dele de série, mas também tem algumas críticas minhas e dele sobre filmes, então você pode clicar no link da descrição e ir lá acompanhar. Aqui embaixo na descrição, ou aqui do lado, eu vou colocar a playlist do X e Pearl junto com esse aqui para você acompanhar as outras críticas, caso você tenha chegado aqui só por conta de Maxine. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo e tchau!